Bom dia, galerinha! Olha só, hoje a gente vai fazer um experimento. Vamos observar aquela grandeza que nós já conversamos um pouco a respeito dela, sobre o campo magnético. Entendemos como que funciona de certa forma o campo magnético, os processos de imantação de materiais ferromagnéticos ou diamagnéticos, e agora a gente vai perceber o que era invisível aos nossos olhos até então. Então a gente falou de linha de campo, mostrou uma setinha saindo de um local, indo para o outro, mas agora a grande ideia é observar a diferença entre essas linhas de campo. Então vamos lá para a experimentação, que hoje vai ser massa demais. Até já! Então vamos lá, meus amiguinhos. Olha só, a nossa experimentação de hoje. Temos alguns elementos aqui que vocês precisam ter para poder realizar o experimento de hoje. O primeiro, a mãe de vocês vai ficar chateada, mas a gente precisa. Peguei aqui uma tábua de cortar carne, ó. Beleza? Ó. Tábua de cortar carne, transparente. Vou precisar de 2 pedacinhos de toco, beleza? De pau, né? Só para poder fazer um suporte, já mostro para vocês como é que é. Vou precisar de um pouquinho de limalha de ferro. É isso aqui, é um pozinho de ferro. Como é que eu produzi esse pozinho de ferro? De preferência você não faz em casa, menino, porque menino pode brincar com fogo, mas você pede ajuda de um adulto que ele faz com você. Eu peguei um bombrilzinho, né, uma palha de aço, e coloquei fogo nela, em cima de uma vasilhazinha com vidro, né, vidro temperado, para aguentar alta temperatura. Depois que ele pegou e apagou, sobrou um monte de pozinho. Esses pozinhos que sobraram aqui, ó, são os pozinhos de ferro que sobraram do bombril, beleza? Aliás, da palha de aço. Para de fazer propaganda desses caras. Então tá aqui, ó, limalhazinha de ferro. Vou precisar de alguns tipos de imã diferentes, que eu tenho um imã, né, 2 imãzinhos em barra, tenho um imãzinho aqui, né, tipo do alto-falante de um carro, só um pedaço desse imã para poder verificar o campo magnético. Tem aqui um imã de neodímio, né, um imã bem forte esse aqui. Então tenho esses imãs que eu vou precisar para experimentação, e vou colocar aqui um papel, né, papelzinho eu coloquei quadriculado, não é porque tem que ser quadriculado não, é porque eu tinha aqui sobrando um papelzinho desse quadriculado, eu estou utilizando. Pode ser um papel A4, tá? Ou uma folha de caderno, sem problema. E além disso, vou precisar de um durex, tranquilo? Qual que é o passo a passo que a gente vai realizar agora? É o seguinte, vamos montar nosso experimento. O primeiro passo será pegar aqui a minha tábua de cortar carne e cobrir essa tábua de cortar carne com a folha. Então vou colocar aqui. Harley, para que você está cobrindo? Para poder ficar mais fácil de eu perceber as linhas de campo, né? Para gerar o contraste do branco com a limalha que é escura, tranquilo? Então vou pegar ela aqui, vou pegar a minha fita, né? E vou colar ela aqui dos dois lados. Fui lá, ó, colei para poder dar a volta. Colei o outro lado. E agora eu vou virar, tá? Vou colocar a partezinha de vidro pra cá, porque fica mais fácil das linhas se movimentarem por aí, tranquilo? Tá aí, né? Cobertinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui as 2 plataformas, os 2 tarugos de madeira, né? Pra poder gerar aqui uma região para eu poder trabalhar. Então vem aqui, ó. Coloquei aqui o vidro para você ver aqui por baixo, só para poder conseguir colocar a mão por baixo, né, e manipular os ímãs aqui por baixo, ó. Então vou colocar o ímã por baixo, então ó, só chegar um pouquinho para frente para você ver, ó. Eu consigo trabalhar aqui por baixo desse vidro que a gente colocou, né, dessa plataforma. Então eu preciso desse espaço para poder manipular os ímãs lá embaixo. Agora o que eu vou fazer? Vou posicionar aqui e vou espalhar a limalha de ferro aqui em cima. Deixa bem polvilhadinho assim, ó. Mais homogêneo que eu conseguir espalhar é melhor para o experimento, tá? Então vamos lá, ó. Polvilhei todo aqui, ó. Pronto. Olha que legal. Maior sujeira a gente tá fazendo. Então olha aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os ímãs. Então tem aqui, ó, um imãzinho. Tem um imãzinho aqui, ó. Pam. E outro imãzinho aqui, ó. Pam. Eu vou colocar o imã por baixo da plataforma. Eu vou verificar o que acontece. Opa! Você percebeu ali, ó, que os polozinhos, ó, que as limalhazinhas de ferro estão se movimentando? Olha lá, conforme eu mexo aqui o imã. E perceba o seguinte, eu tenho aqui alguns pontos em que eu tenho maior concentração.
Esses dois pontos que eu tenho maior concentração de limalha é onde estão o meu polo norte e o meu polo sul. Então aqui, ó, eu consigo ter o formato direitinho do meu campo magnético. Então tem ali, ó, campo magnético sendo formado. Olha que legal. Tá vendo? E aqui a gente consegue perceber exatamente como que estão se comportando as linhas de campo. Mais ou menos igual a gente tinha feito aquele desenho na sala de aula, lembra? Mais ou menos como a gente tinha feito aquele desenho. Olha só. Tá vendo? Então assim, olha aí, eu tenho os dois polos. Tenho um polo que está aqui mais forte. Tem outro polo que está aqui. Tem um polo norte, um polo sul. E eu tenho as linhas de campo, olha só. Subindo, descendo. Pro outro lado a mesma coisa, ó. Descendo, subindo. E ó, ela vindo aqui por baixo. Ó a barriguinha dela, ó. A barriguinha lá em cima. Então eu consigo perceber, ó. Aqui estão passando linhas de campo, ó. Aqui estão passando linhas de campo. Tá vendo? Agora, se eu colocar dois ímãs, vou colocar um outro ímã. Posso colocar norte com norte, posso colocar norte com sul. Primeiramente eu vou pegar aqui e vou colocar no meio aqui o norte com norte. Ó, tem dois ímãs e eu vou colocar um polo norte com polo norte. Olha o que aconteceu. Quando eu coloquei aqui embaixo o norte com norte, eu vou perceber que tem um pedaço bem aqui no meio, ó, que ficou sem limalha, tá vendo? Esse pedaço aqui é onde os ímãs não conseguem se encontrar, porque eles estão repelindo. Então olha, as linhas de campo vão se abrindo aqui, ó. Tá vendo? Agora se eu colocar o norte com sul, olha o que vai acontecer. Coloquei o norte com o sul bem aqui, ó. Bem aqui no meio. Então aqui, ó, eu vou ter uma concentração maior. E aqui eu tenho a linha de campo sendo formada do lado do outro lado do ímã e de cá a do outro ímã, porque não deu para chegar lá. Pronto, agora chegou. Então olha aí a configuração do campo. E conforme eu vou movimentando aqui, o ímã aqui embaixo, eu mudo a configuração, a forma com que o campo vai se organizando. Ó, tá vendo aí, ó? Então olha as linhas de campo em movimento, porque o ímã está em movimento, ele está influenciando os materiais ferromagnéticos à sua volta. Então olha que massa, como é que está sendo formado meu ímã. E aqui olha como é que eu consigo ver o campo magnético bem perfeitinho, ó. Ó, as linhas saindo daqui, vindo para cá, ó, indo lá para cima, um polo, outro polo, muito legal. Vou mudar o formato do ímã, né? Vou colocar um ímãzinho aqui diferente. Imãzinho ferradura. Então olha, da mesma forma eu consigo observar aqui, ó. Um local que tem maior intensidade de campo e outro que tem menos, ó. E aí eu influencio todo o meu campo ao redor. Vou pegar aqui um outro ímã, que aí é o ímã do alto-falante. Então eu peguei aqui o ímã de alto-falante, coloquei, olha só. O ímã de alto-falante ele tem uma característica legal. Em uma das faces ele é sul e outra das faces ele é norte. Então quando você percebe que ele está bem aglomeradão ali, ó, bem fortão, é porque do lado de cá só tem um polo. Então, ó, agora que eu virei ele de costa, olha o que está acontecendo. Esses camaradas estão querendo sair daqui, ó, e entrar lá do outro lado, ó. Querendo dar essa volta aqui, ó. Agora eu vou virar a polaridade pro outro lado, ó. Pronto. Se concentrou. Olha que legal. Opa! Então quando eu coloco ele de costa é onde eu vou ter essa interação desse campo agindo dessa forma, querendo sair de um lado e para o outro. Só que agora, nesse sentido, ele está saindo de uma face de cá, dando a volta por cima e entrando na face de cá. Ó. Olha esse morrinho que ele está fazendo, ó. Uéu, 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 dando a volta por trás dele. E por fim, o último imãzinho que eu vou mostrar para vocês, vocês já conhecem, é o imãzinho de neodímio. Então coloco aqui, olha só como que ele consegue agregar toda a matéria que está ali embaixo, ó, deixa o mais concentrado possível, ó. Por onde ele vem, ele vai carregando a galera, ó. Eita ferro, olha esse ímã carregando a galera, olha que muito louco. Então olha só, o ímã de neodímio, a concentração dele de campo magnético é tão intensa que ele consegue agregar o máximo possível de limalhas, ou seja, indicando que o campo magnético dele é mais intenso. Ó, coloquei de lado, coloquei outra face. Então aqui eu tenho a formação do campo do ímã de neodímio. Então galerinha, hoje eu queria mostrar para vocês esse campo magnético. Esse camarada realmente existe e a gente já vai ver como que se comportam essas linhas. Valeu, valeu, é nóis! Então galerinha, nós já conversamos sobre o campo magnético terrestre e o campo magnético de um ímã.
Hoje nós conseguimos perceber a diferença entre as linhas do campo magnético, representado pelas limalhas de ferro. Eu tenho uma conversinha séria para a gente poder tratar aqui, que é em relação ao campo magnético solar e o campo magnético terrestre. Existe um processo que se chama reversão do campo magnético. Todo o corpo celeste que tem a capacidade de produzir seu próprio campo magnético, ele altera o sentido desse campo magnético de tempos em tempos. E para cada corpo celeste isso acontece de uma forma diferente. O Sol ele reverte seu campo magnético a cada período de atividade de um ciclo solar, que são aproximadamente 11 anos. O Polo Norte magnético, está representado aí pela regiãozinha vermelha nessa ilustração, passa a ser o Polo Sul magnético. E a região que está representada pela partezinha azul do ímã, ele vai inverter e se tornará o Norte magnético. É como se eu pegasse esse ímã e virasse de um lado para o outro. E isso me traz algumas consequências, tá? O campo magnético solar ele é importante porque ele influencia o espaço no entorno até muito além do sistema planetário. O magnético induz uma corrente elétrica em forma de uma grande folha de corrente espessa e extensa em todo o espaço influenciado pelo campo magnético. Essa fase de alteração do campo magnético ela acontece quando as erupções estão mais ativas e fortes, o que pode desencadear uma maior liberação de energia, causando um aumento nos raios cósmicos e ultravioletas que chegam até nós. E essas radiações podem causar mudanças, nos nossos sistemas de tecnologia, de informação. Então o serviço dos satélites pode ser um pouco prejudicado, pode ser interrompida por um determinado tempo as ondas de rádio. E a alteração desse campo acaba sendo prejudicial para os astronautas que estão em órbita, porque eles estarão distantes do campo magnético terrestre, de modo que a gente não consegue ser blindado, tá ok? Vou falar um pouquinho sobre a reversão do campo magnético em relação à Terra. A única coisa que permite que a Terra tenha um ambiente com vida é o campo magnético, que nos protege da radiação solar letal e acaba ajudando alguns animais a fazerem o seu processo de migração. Esse campo magnético ele é um pouco frágil da Terra. Alguns cientistas afirmam que ele está ficando mais fraco e pode praticamente desaparecer mais ou menos no intervalo de 500 anos, antes de fazer essa reversão completa. E aí, novamente, ele pode voltar a ter o seu campo magnético. Isso já aconteceu em outras épocas. Alguns registros geológicos sugerem que o campo magnético tem se revertido a cada 250 mil anos. O norte magnético migrou mais de 15 mil quilômetros no último século. Então ele já teve essa mudança de polaridade, nesse período. E alguns cientistas perceberam que esse campo magnético diminuiu em 10%. Isso quer dizer que estamos próximo de uma nova reversão do campo magnético terrestre. Muito embora seja difícil a gente prever os efeitos desse fenômeno, as consequências podem ser muito grandes. A perda de campo magnético em Marte há bilhões de anos pôs fim à vida no planeta. E isso, se a gente imaginar que lá já teve vida em algum momento. Alguns cientistas afirmam que pode ser que sim. Isso foi percebido por algumas observações de que as rochas no hemisfério sul do planeta têm magnetização. Então implica dizer que em algum momento ele já teve uma magnetização mais forte. A metade norte de Marte parece mais nova porque possui menos crateras de impacto e não tem nenhuma estrutura magnética para contar história. Mas o campo deve ter acabado antes da formação das rochas, que deve ter ocorrido mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Em relação a Marte, quando o campo magnético foi enfraquecido, o vento solar foi capaz de arrancar a atmosfera e também houve um aumento na radiação cósmica, causando a morte dos possíveis seres que poderiam ser encontrados ali em Marte. Já em relação à Terra, nós sabemos que o campo magnético sempre teve a capacidade de se refazer, se reconstituir. Mas, ultimamente, percebemos que essa intensidade de campo vem diminuindo, e isso nos trará alguns desafios. Os satélites poderão ficar mais expostos ao vento solar, e desse modo acabarão durando menos tempo do que eles duram hoje em dia, ou
tendo interferência no processo de transmissão de informação, como por exemplo o GPS.